Nesse vídeo eu vou mostrar a pergunta que o ateu Jason Ferrer fez no podcast Três Irmãos, que bugou, isso mesmo, que travou a mente de um dos donos do podcast Três Irmãos. É uma pergunta, cara, que destrava até parafuso submerso de ponte que tem aí no mínimo 50 anos dentro da água. Imagina um parafuso enferrujado. Se você não conseguir destravar com este vídeo mentalmente, desbugar a mente, então você não tem jeito mais. Felizmente, sua mente tem aí alguma coisa que não vai mais voltar ao estado de racionalidade. Fica aí, que eu volto depois da vinheta com a pergunta que bugou a mente de um dos donos do podcast Três Irmãos. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Deus é tudo, não é? Como assim? Pronto. Se Deus é tudo e é todo, e Deus é luz, onde é que tá essas trevas que você acabou de mencionar? Ei, calma aí. Mas se a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Não havia pecado. De onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Já que Deus é perpétuo, Deus é eterno, perpétuo não, mas é eterno. Deus é perfeito, Deus é bom. E Deus é imutável. Então, de onde veio o mal? Silêncio no estúdio. Eu sei. Vamos lá. Ele veio, é a contraposição do que é o escuro, por exemplo. Não entendi. Desculpa. O mal seria o escuro. O escuro não existe. O que existe é a ausência de luz. Agora vamos pensar sobre isso que você acabou de falar? Não é isso? Não, vamos pensar sobre o que você acabou de falar pra mim. Vamos só pensar agora. Se você tem toda, entenda bem a minha expressão, todo o quarto está aceso, onde está apagado? Pois muito bem, vocês viram aí. Cara, quando o ser humano ele se dispõe a pensar, quando o ser humano usa a sua mente, a sua memória de uma forma racional, de uma forma super inteligente, ele não fica em prisão nenhuma. Nenhuma. Quando eu falo de prisão, vou colocar em dois sentidos aqui. Para um ser humano ir para uma prisão por conta de ter cometido um crime, isso prova que ele não pensou. Já o primeiro íter aqui. É o primeiro quesito aqui. Quando o ser humano vai para uma prisão, ele é pego pela polícia por ter cometido um crime e vai ser preso. Isso prova que ele não pensou. E se ele pensou, é porque ele tem uma natureza realmente maldosa. Mas tem outro tipo de prisão, que quando o ser humano pensa, ele não fica em prisão mental. Observe, gente. Criaram um Deus dentro de um livro, este livro aqui dentro de um livro. Criaram um Deus que ele colocou em um paraíso uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Como é que um Deus colocaria no paraíso uma árvore do conhecimento do bem e do mal? De onde ele tirou a ideia do mal? Ah, mas quem cometeu o mal, Anthony? O primeiro que cometeu o mal foi Lúcifer, foi Satanás. Mas Deus sabia.
Deus não é onisciente? Ele não sabia que aquele anjo posteriormente ia ser o seu maior rival e ia implantar o mal? Só que o anjo, na verdade, ele foi feito pelo próprio Deus. Vamos pensar, por exemplo, quando a pessoa cria um aplicativo de celular, tudo que tem no aplicativo ali, tudo que está no aplicativo, não foi da própria engenharia do criador? Como é que ele cria um aplicativo? Vamos colocar aí, por exemplo, eu uso aqui um aplicativo muito bom de edição de vídeos. Nesse aplicativo tem vários efeitos que eu uso. Mas como é que aparece um efeito que o dono do aplicativo não criou? Como é que em um anjo que era regente do coral celestial, ele era portador de luz e Deus nem a luz conhecia aqui, ó. Ele não conhecia, porque ele fez a luz e viu Deus que a luz era boa, ele não sabia. Mas ele tinha um anjo que era portador de luz. A luz já existia, ele não sabia o que era a luz. Vamos pensar, vamos analisar. Somente para chegar no que o Jason Ferrer falou. Para vocês entenderem por que os ateus bugam a mente de qualquer religioso. Porque religioso não pensa, né? Na sua maioria. Espera aí, se o mal entrou em Lúcifer, em um anjo que foi feito por Deus, foi criado por Deus, e tinha um objetivo, portador de luz. Em outras traduções, interpretações de teólogos, apologéticos, dizem que ele era regente do coral celestial. Então ele foi criado para aquilo. Ele foi criado para aquilo. Como é que nasce dentro da mente deste anjo a intenção do mal? É a mesma coisa da pessoa que cria um aplicativo, como eu falei, para você entender melhor, e automaticamente aparece no aplicativo um efeito que ele não criou. Tem sentido isso? Aí o próprio Deus acha isso interessante e ele vai fazer um paraíso para criar outros seres, começando por um casal, e ele coloca ali dentro do paraíso uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus gostou da ideia do mal. Aí, quer ver a contradição? Quando chega em Isaías no 45:7, aí vem afirmando que Deus também cria o mal. Ele é criador do mal. Então ele gostou da ideia do mal. Então logo ele não é 100% bom. Vocês estão entendendo, cara, que essas perguntas bugam, travam a mente de todo e qualquer religioso que quer pensar? Eu tenho certeza que aquele rapaz ali pode ainda ter a sua fé, a sua crença, né? Aquele rapaz que não conseguiu responder a pergunta do Jason Ferrer, porque realmente, inclusive foi muito educado com o Jason, com o Sabino, com o Antônio Miranda ali. Manda até um abraço para eles, não estou criticando vocês por crenças, não. É apenas para fazer aqui a minha indagação, a minha ideia. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, a consciência, o pensamento daquele rapaz nunca mais foi o mesmo e a mesma. A consciência nunca mais foi a mesma. O pensamento nunca mais foi o mesmo. Porque, cara, vamos pensar. Se Deus criou o mal, então ele não pode punir quem faz o mal. Tá? Se a pessoa inventa o veneno, ele inventa o veneno, coloca dentro de casa o veneno, como é que ele vai punir o filho que, sem entender sobre o veneno, comeu o veneno? Se ele inventa arma de fogo, arma mortal, e coloca dentro de casa onde só tem criança, que é curiosa, que não conhece certas coisas e quer conhecer, e coloca a arma ali,
Aí a criança pega a arma e dispara contra alguém ou contra si própria. Como é que ele vai punir? Se foi ele que criou o mal. Como é que ele coloca uma serpente dentro de um jardim, de um paraíso? Ele permite essa serpente lá dentro e agora ele vai punir alguém que deixou a serpente picar. É só pensar. Analisa. É por isso que quando eu falei essas coisas para um amigo meu, um colega meu que me acompanhou, que hoje é pastor de uma igreja, uma igrejinha e ganha para isso também. É um cara até muito inteligente. Ele ficou furioso e falou um monte de palavras fortes contra mim. Contra mim não, contra a minha ideia. Contra a minha ideia. É porque é meu amigo e continua sendo meu amigo. Não vou falar o nome aqui. Quando eu falei isso, ele não teve como rebater isso, não teve como debater comigo, trazendo o porquê que ele acreditava. Aí ele falou muitas palavras fortes e depois ele mesmo reconheceu que o que ele falou era algo que estava me ofendendo. Aí ele foi e pediu perdão depois que ele colocou o áudio. Por quê? Porque não tem resposta, cara. Ou você acredita a si mesmo nesse Deus, ou você engole do jeito que tá rústico mesmo. Mas se você for lapidar este Deus da Bíblia, você se torna agnóstico, no mínimo agnóstico. No primeiro capítulo, cara, Deus criou o próprio mal. Se ele criou o próprio mal, ele não pode punir ninguém por conta do mal. Ele. Você vê que dentro das religiões a contradição é tão miserável, é tão louca a contradição, que você vai conversar com qualquer religioso sobre essa questão de Deus para proteger a fé dele e a divindade que ele acha que ele tem que proteger, que a divindade não tem capacidade de proteger ela. Vocês estão entendendo? É por isso que tem a contradição. Para eles protegerem esta mentira, este engano, eles estão o tempo todo contradizendo aquilo que eles acreditam e eles não percebem. Quando eles dizem que Deus está no controle de tudo, é Deus que permite tudo, é Deus que controla tudo, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Sem Deus, Deus é tudo. Como é que ele pode dizer que eu estou fazendo um trabalho errado aqui na internet, se ele mesmo diz que está no controle de Deus? Se eu estou fazendo aquilo que Deus está permitindo? Como é que ele pode criticar alguém que está fora da igreja? Alguém que não aceita isso? Se está tudo, se é Deus que controla. Se o controle está na mão de Deus. Se Deus está com o controle na mão. Vocês estão entendendo? Eu já falei isso aqui em um vídeo passado e vou falar novamente o que eu vou falar aqui para finalizar o meu raciocínio aqui. Olha só. Eu tenho uma TV, digamos que eu tenho uma TV e eu tenho um aplicativo de vários canais. Vários canais. Inclusive canais adultos, né? Ali. Aí eu tenho uma criança que tá ali o tempo todo para assistir alguma coisa e é eu que vou controlar isso. Então geralmente eu vou colocar um desenho animado, um desenho infantil, claro, ali, que possa ser favorável à criança. Aí eu vou lá, pego o controle remoto e vou lá e coloco no canal adulto. Aí a criança tá na sala ou no quarto assistindo. Aí eu mostro uma cena pornográfica ali. Aí eu vou brigar com a criança que tá assistindo. Ou seja, eu coloquei, a criança tá ali, o que eu coloquei, a criança geralmente vai querer assistir mesmo, vai estar assistindo. Aí eu vou querer bater na criança, punir a criança porque a criança... Vocês estão entendendo? Assistiu aquilo que eu controlei. Não seria mais fácil eu não colocar? Não seria mais fácil eu bloquear também esses canais adultos, porque eu sei que a qualquer momento a criança vai chegar em um deles? Gente, é simples. Então, como é que você
fica querendo achar que o ser humano é punido pelo que ele faz com um Deus, se o próprio Deus é que controla, se o próprio Deus é que sabe de tudo, se o próprio Deus é que já sabia de tudo que ia acontecer, se o próprio Deus está no controle de tudo. Vocês estão entendendo a contradição? Voltando à questão do Jason Ferreira. O Jason Ferreira fez algumas perguntas ali, cara, coisa de cinema, coisa de se pensar, que só um racional pensa. Religioso não pensa, cara, porque a fé torna ele uma pessoa totalmente desprovida de todo e qualquer tipo de inteligência. Por mais que ele tenha inteligência, todo ser humano é inteligente. Mas a função da religião é bloquear isso. E a partir do momento que o ser humano não pode questionar, neste momento ele começa a se bloquear, se auto-bloquear. Porque a função da religião é bloquear você de pensar. Você não pode questionar. Você tem que aceitar tudo do jeito que é, tudo do jeito que acontece. E pronto. Você passa o tempo todo dizendo que Deus é bom, que você tem um Deus do bem, que é um Deus misericordioso, que é um Deus maravilhoso, é um Deus que ama todo mundo, mas ao mesmo tempo você mesmo diz que Deus está no controle de tudo, inclusive das coisas más que acontecem. Aí você acredita também em um Deus bom, todo-poderoso, que tem lá um lago de fogo, que foi criado por ele. Não foi o diabo que criou o inferno, segundo o que está escrito, segundo o que você acredita. Foi ele que criou. Ele criou um local de tormento para o próprio demônio, que ele já sabia que ia ser demônio. Ele já sabia que o mal ia entrar ali. Agora, essa ideia do mal veio de onde? De onde surgiu essa ideia do mal? Se a ideia do mal entrou em Satanás, mas Satanás foi um anjo que ele criou, como se fosse, como eu falei no início, como se fosse um aplicativo que ele colocou todos os efeitos bons, mas ao mesmo tempo entrou um vírus ali. Se ele é criador de todos os aplicativos, se ele é criador de tudo, de onde vem a ideia dos vírus? Que, por exemplo, claro, eu tenho aqui um computador. Pode ser que entra vírus no computador ou no celular e danifica um monte de coisa aqui. Claro, não foi eu que criei. Mas como eu não sou criador de tudo, alguém criou o vírus para tentar danificar computadores, pessoas que trabalham de forma honesta. Mas se eu sou criador de tudo, isso prova que também os vírus foi eu que criei. E se eu criei os vírus, como é que eu vou cobrar de alguém quando os vírus atingem esta pessoa? Vocês precisam entender isso. Então, isso é uma mentira. Deixando claro, tudo que inventaram em religião, qualquer religião, principalmente baseado neste livro aqui, é um engano para enganar você. Para fazer você se tornar uma pessoa irracional, um ser irracional. Você é um ser racional. Pela própria natureza, você se desenvolveu nesta zona habitável para sobreviver e ajudar alguém a sobreviver, mas infelizmente a religião vem e bloqueia o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio humano, e você passa a ser uma pessoa mais irracional do que o próprio animal irracional. E você não percebe isso. Eu fui irracional por 45 anos da minha vida. Desde a minha infância até os 45, aproximadamente, a 45, 46 a 47, porque tem um pouco mais de 5 anos que eu me desliguei de religião, e foi a melhor coisa, foi a melhor escolha da minha vida. E não tenho saudade dessas besteiras. Mas quando eu olho para trás e vejo os sacrifícios de gente besta que eu fiz, e no que não derem nada, que só bloquearam a minha vida e muitas coisas, só atrasaram a minha vida, hoje eu posso dizer para vocês, que eu fui irracional por 45 anos ou mais. E você é irracional, sem querer, mas que ainda tem crença nessas besteiras. Você tem que cuidar da sua vida física e entender que tudo foi inventado, e foi um invento muito fajuto
para enganar as pessoas mais bobas, as pessoas que não podem pensar, não podem questionar. Eu lembro que quando a minha mãe estava viva, que ela fazia o trabalho de sacrifício dela, meu pai também, e às vezes eu fazia algumas perguntas que tinha coisa que a minha mente já estava querendo abrir. E ela falava para mim, não pode, não questione. Porque se você questionar, você vai pagar um preço. E a gente pode pagar também por você. Olha, fique em silêncio. Boca calada. Com Deus não se pode brincar. E aquilo ali ia me bloqueando mais ainda. Era para mim ter acordado há muito tempo. Mas a minha mãe se bloqueou. Meu pai também se bloqueou mentalmente. Porque também vieram de doutrinas passadas religiosas. E acabou bloqueando a mente dos filhos. E o que mais a gente vê hoje são os pais que pulverizam isso aos filhos e todos ficam bloqueados, falando besteiras, falando bostas, coisas que não fazem sentido. Eu acompanho isso o tempo todo, tanto na minha família como fora. O quanto que as pessoas aqui do Brasil deixam de investir nelas para, infelizmente, acreditar em besteira que não faz o maior sentido. Fico por aqui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.